Você acredita que o esporte é uma finalidade ou ele é um caminho? E você acredita que você precisa criar algo novo para atingir o resultado que você busca? Eu sou o Daniel de Oliveira, o único brasileiro a fazer o Double Deck Ironman, recordista pan-americano e o terceiro melhor do mundo. Assista esse vídeo que você vai entender melhor isso que eu estou falando. Se você acredita que o esporte ele é uma finalidade, um fim, provavelmente você também acredita que para atingir esse fim você precisa construir alguma coisa que você não tenha. Você vai acreditar que você precisa ter mais músculos, ou que você precisa ser mais magro, que você precisa ser mais forte, que você precisa de uma alimentação X ou Y, que você precisa de um equipamento X ou Y, e enfim, você acredita que os atributos necessários para atingir essa finalidade esportiva necessita de uma construção de algo inexistente. E quando eu posso te afirmar categoricamente que não, você não precisa construir algo novo para realizar os teus objetivos, atingir as tuas metas. O que você precisa, literalmente, é olhar para dentro. Reconhecer os teus atributos internos e a capacidade que você sempre teve. Quando você entende quem você é e por que você está aqui, você descobre que você é capaz de realizar feitos realmente significativos e extraordinários. Eu sempre conto que quando eu nunca tinha pedalado mais do que 300 quilômetros. E então eu decidi fazer um desafio depois de estar 7 meses sem pedalar. E eu pedalei 600 quilômetros sem parar, virando à noite em cima da bicicleta, pegando chuva e o mais impressionante, sem ter nenhum tipo de dor física, sem ter cansaço, sem ter nenhum tipo de degradação que seria inerente de uma experiência atlética assim, de 600 quilômetros, 22 horas em cima da bicicleta sem parar. Ou seja, eu não precisei de um treinamento específico para dobrar o máximo da distância que eu já tinha pedalado. Eu só precisei me expor a essa condição. Eu assumi as responsabilidades dos riscos que poderiam me acometer de fazer isso. E assim eu pude me manter feliz e satisfeito durante todo o percurso. Nesse dia específico, amanheceu chovendo muito e eu precisei começar o pedal embaixo de uma chuva intensa. E eu pedalei mais ou menos umas 5 horas embaixo de uma chuva forte, pegando a BR-101. Pedalando na marginal e rente aos carros. E quando parou de chover, eu pedalei mais algumas horinhas e começou a escurecer. Então eu entrei de novo num estado de alerta e de presença plena para poder virar a noite inteira em cima da bicicleta, superando todas as limitações de baixa visibilidade e de sujeira no acostamento, por exemplo, para poder atingir o objetivo. Quando amanheceu o dia, eu já estava a 150 quilômetros de Porto Alegre, que é os 600 quilômetros era a distância de Blumenau até Porto Alegre. E quando eu cheguei lá, chegando na Via Expressa, na Freeway, né, faltando 150 quilômetros, o céu já estava limpo, o acostamento tranquilo, e eu sem uma gota d'água para fazer esses 150 quilômetros. E ainda assim, passando por esse tipo de dificuldade, eu terminei os 600 quilômetros, se eu não me engano foi 21 horas e 50 minutos, e totalmente feliz e energizado, sem ter necessitado de um treino específico de ciclismo ou feito qualquer tipo de volume ou de variação de treinamento para atingir esse tipo de objetivo. Isso é só uma história de uma ocasião onde eu fui capaz de fazer isso. E o que me distanciava de sair de 300 km de pedal e para 600. Era a falta de fé nos meus atributos internos. Por eu não acreditar que eu era capaz de fazer isso, eu não me colocava nessa situação de passar um dia inteiro em cima de uma bicicleta. E quando eu ousei e me joguei diante disso, eu fui capaz de encontrar a felicidade no caminho, a ponto de não entrar em módulo de defesa, onde tivesse tensão muscular ou qualquer tipo de estresse, não tive medo do percurso, assim o meu corpo não precisou se defender dos meus pensamentos, não precisou se defender da minha insegurança. Ele, pelo contrário, ele simplesmente se entregou para aquilo que eu estava fazendo. E por isso foi possível. Por isso eu terminei inteiro, feliz e satisfeito e com vontade de fazer ainda mais. E esse é o objetivo que a gente deve buscar. Não simplesmente
Eu quero fazer uma maratona, eu quero fazer um Ironman. Tipo, quando você se entrega para a experiência, então você vence um obstáculo de cada vez, um dia de cada vez. Você não precisa estar olhando simplesmente para o final, mas aproveitando o caminho, você consegue construir uma mentalidade forte, um fluxo energético alto, que permite com que você faça algo extraordinário, muito antes de você, teoricamente ou fisicamente, estar pronto ou habilitado, capacitado para poder fazer esse objetivo. Princípio de tudo: sempre que você pensar, tiver uma ideia, um sentimento de alcançar alguma coisa, você precisa entender que isso que você desejou já fazia parte de você e por isso o desejo foi manifestado. Então, a tua responsabilidade é se entregar a esse desejo, esse sonho, para poder alcançar. Porque se você tiver um sonho e você não se mover na direção dele, então ele vai ser sempre um sonho, nunca vai ser uma meta. E provavelmente, seguramente, certamente, você não tem como alcançar. E é preciso entender a diferença entre o propósito versus a finalidade. Eu sempre falo de propósito, objetivo forte e tal. E a finalidade parece que é um sinônimo, mas não necessariamente. A questão é: quem for feliz no caminho, feliz será onde quer que vá. Esse era o slogan do Colégio Energia de Blumenau, não sei se em todos os lugares, e é uma verdade absoluta. Quem for feliz no caminho, feliz será onde quer que vá. Então, é claro que você tem um objetivo que permite que você saiba a direção que você deve seguir para poder atingir esse objetivo. Mas, por exemplo, esse objetivo ele precisa ser genuíno teu, ele precisa ser do coração. Porque é o que eu sempre repito, que quando o teu objetivo ele é genuíno, ele é forte, sincero e verdadeiro, você vai manifestar a energia necessária para superar qualquer tipo de obstáculo que possa surgir nesse objetivo. Lembra da frase do Henry Ford? Obstáculo é tudo aquilo que você vê quando tira o olho do teu objetivo. O objetivo não pode ser simplesmente ficar em primeiro lugar ou conseguir uma medalha ou, sei lá, esfregar na cara da sociedade. O objetivo tem que ser a transformação, o desenvolvimento, a evolução, a conquista de um ser humano melhor, uma pessoa melhor. E aí você percebe que a pessoa que teve o ímpeto de buscar algo, ela não é a mesma depois de conquistou algo, porque cada dia em direção àquele objetivo fez com que você se transformasse em uma pessoa diferente. Muitas vezes quando você tem um objetivo, eu corro 5 km e eu quero fazer uma maratona. E aí quando você está correndo 5 e você precisa mudar para o 10, essa cabeça que vai mudar a percepção de 5 km para 10 km, ela ainda não é capaz de computar a distância de 42 km. Mas o somatório da mentalidade que sai dos 5 km, que vai para 10 km, aceita fazer um 15, descobre que é possível fazer um 21 e consegue fazer um 30, essa mentalidade foi modificada e foi se modificando ao longo literal do percurso para que a mente ficasse pronta para fazer os 42 km. Certo? Essa é a forma mais simples e natural de se atingir uma grande meta. Mas, antes de você ser capaz de praticar, de percorrer esse caminho até chegar lá, você precisa aceitar que aquilo que você desejou já é teu. Dessa forma, você não se defende do teu objetivo, mas se entrega a ele e assim o resultado, a perspectiva, a chance de sucesso fica cada vez maior. E dessa forma, não é possível construir um prédio ou uma grande estrutura sem que você tenha uma base sólida para fazer isso. A questão é, o que é essa base sólida? Ela pode ser, sim, dezenas de dias repetindo uma sequência de comportamento, de movimentos para que você se desenvolva e ganhe confiança em que você já é capaz de construir o teu prédio. Ou ela pode ser um exercício mais mental e espiritual, onde você sente mais a tua energia, mais teu fluxo energético, a tua percepção sobre as dificuldades ficam mais aguçadas, o teu autogerenciamento fica mais aprimorado e isso te dá a base, a coragem e a bagagem para que você possa realizar ou construir qualquer coisa que você decida. E da mesma forma que você pode correr dezenas de dias para
transformar o teu corpo e aumentar, sim, a tua fé em você mesmo, que você é capaz de realizar aquilo que você desejou, considerando um caso de maratona, por exemplo, você pode melhorar a tua percepção de dificuldade através da tua mente e do teu espírito, através de coisas que te inspiram. Sempre que você encontra beleza naquilo que você observa, por exemplo, você entra num estado de relaxamento, de tranquilidade. Você começa um processo de cura e de fortalecimento, porque sempre que você olha para alguma coisa, um objeto, seja o que for, uma experiência, e consegue ver aquilo de uma forma bela, isso aumenta a tua frequência energética, você vibra numa dimensão um pouco mais alta e isso permite que você enxergue além. Quando você enxerga além daquilo do óbvio, do racional, do tridimensional, você começa a desenvolver habilidades e recursos para que você possa realizar alguma coisa muito grande, alguma coisa realmente significativa. E isso pode ser lendo um livro, pode ser assistindo um filme, pode ser brincando com crianças ou brincando com um pet. Situações que permitem que você eleve o teu espírito para um nível de felicidade, um nível de liberdade, de amorosidade. E isso pode servir para melhorar a tua potência muscular. Isso pode servir para melhorar a tua resistência, para te dar mais energia para fazer aquilo que você deseja. Uma ferramenta que eu passo para as pessoas que eu acompanho é que quando uma situação está realmente difícil para você e você não sabe como sair dela ou parece que ela é intransponível, você precisa fazer uma listinha de 5 coisas que te colocam um sorriso no rosto. Faz uma lista. Em primeiro lugar, o que me coloca um sorriso no rosto? E preenche aquilo. E quando você está correndo, por exemplo, e parece que ninguém te ama e ninguém te quer e que é impossível seguir adiante, lembra dessa lista. E eu te garanto que antes de você chegar no número 3, você já vai se sentir bem mais tranquilo e bem mais forte e energizado. E assim você supera uma situação de dificuldade simplesmente porque você manifestou amor e força através de uma memória, por exemplo. E quando você fica tão hábil em fazer isso, que você pode fazer isso em qualquer situação, seja numa discussão, seja num problema de trabalho, ou seja correndo uma maratona, por exemplo. E aí você percebe a riqueza do caminho. Você percebe que durante esse caminho, enfrentando e usando ferramentas para superar esses obstáculos, você desenvolve coisas tão mais valorosas do que cruzar a linha de chegada, do que uma medalha de ouro, do que uma colocação, que você literalmente você transcendeu a finalidade e você não construiu algo novo, você mudou a percepção que você tinha dos atributos que você sempre teve. Você encontrou portas e janelas onde antes você só via paredes. Você descobriu e conseguiu sentir que dentro de você já tinha todos os recursos necessários para realizar o teu desejo. E isso pode ser praticado e experienciado todos os dias, em todas as situações, seja sozinho, seja com outras pessoas, seja naquilo que você estuda, seja com aquilo que você trabalha, de qualquer forma. Você só precisa estar atento. E uma comprovação, sim, que qualquer pessoa pode fazer para perceber que não é necessário construir algo novo, mas simplesmente, literalmente, praticamente olhar para para os teus atributos internos e para tudo que já está e esteve com você. Você pode usar, primeiro, a tua memória, que é uma coisa que eu uso muito, né, particularmente, que é assim, eu lembro de tudo. Eu lembro de todas as vezes que o mundo tentou me deixar de joelho e eu teria ficado lá se eu não tivesse manifestado alguma energia, uma habilidade maior do que a força que se opôs a mim. Então, quando eu sou capaz de lembrar de todas as vezes que o mundo tentou me botar de joelho e eu precisei desenvolver alguma habilidade para me levantar e chegar até aqui, e eu puder condensar essa energia, dessa memória, dessas lembranças num único ponto, eu vou ser capaz de manifestar um poder muito grande, muito alto. E é um poder praticamente, eu falo poder porque é quase como se fosse algo de super-herói mesmo. Mas isso qualquer pessoa é capaz de fazer. E um exercício que você pode fazer também em casa para comprovar o quanto isso é significativo é fazendo uma listinha de 5 coisas que te colocam um sorriso no rosto.
Como assim? Como colocar um sorriso no rosto pode me dar alguma habilidade? Por exemplo, se o teu melhor 5 quilômetros é 27 minutos e eu te peço para você correr em 25 minutos, e você logo vai dizer assim, não, eu não consigo, 2 minutos mais rápido, nunca consegui fazer isso. E aí eu digo, experimenta fazer isso. E quando as dificuldades surgirem, se apresentarem para você, que você sentir que não consegue mais respirar, está sentindo alguma dor abdominal ou está sentindo algum desconforto muscular, você lembra da lista. E eu te garanto que antes de você chegar no número 3 da tua lista, você já vai ter encontrado tranquilidade e força para poder superar aquilo que você acreditava que era limitação e atingir o objetivo que te foi proposto, que no caso era evoluir de 27 minutos para 25 minutos. E quando você puder praticar isso, vai ficar muito explícito que aquilo que você acreditava ser uma limitação não tinha a ver com o teu corpo, mas tinha a ver com a crença em você mesmo, com a crença nos teus atributos internos. E isso pode ser repetido e replicado em todos os segmentos da tua vida. Vale a pena experimentar. Experimenta isso. Vai lá, termina o vídeo aqui e vai lá correr e faz o teu melhor 5 quilômetros e usa essa lista, porque tudo aquilo que te faz sorrir faz com que você vibre um pouco mais alto, aumenta o fluxo energético e permite que você supere aquilo que você acreditava ser um limite. Então, a gente entendeu que a gente não precisa construir literalmente alguma coisa nova, a gente entendeu que o caminho é mais importante do que o objetivo, mas o objetivo que dá força e habilidade para a gente superar o caminho. E eu espero que essa mensagem tenha feito sentido para vocês. Eu espero que, de alguma forma, vocês descubram que vocês são realmente capazes de encontrar esses atributos internos para poder atingir as metas, os objetivos de todos vocês e talvez até ajudar as pessoas que estão ao redor de vocês. Então, se isso fez sentido para você e você puder compartilhar esse vídeo, se você puder curtir e continuar assistindo, e se eu puder te ajudar de alguma forma, me chama aí no direct ou me manda uma mensagem que eu vou ficar muito feliz em poder te explicar isso de uma forma melhorada. Obrigado, pessoal.